alegria estar outra vez com vocês aqui na Semana Teológica do JMC. E o desafio desse assunto é evidente que é muito grande. Eu sei que aqui no meu auditório há pessoas que não são casadas, mas que pensam em casar e ter filhos. Eu sei que há os que são casados e têm filhos pequenos, que ainda estão debaixo da sua autoridade e direção. Sei que tem casados que têm filhos já adultos, que estão andando nos caminhos de Deus, e sei que tem também aqueles que são o alvo da palestra dessa noite, principalmente. Os outros não estão isentos, por assim dizer. Mas o foco é naqueles que são crentes, são servos de Deus, amam a Deus, mas lidam com a dor de ver filhos que não estão andando no caminho de Deus. Essa realidade é maior do que a gente pensa, porque nem todo mundo está disposto a falar sobre esse assunto. Algumas estatísticas que eu colhi dos Estados Unidos, no caso aqui, essas estatísticas se referem à Universidade Americana. Essas estatísticas, eu não tenho dados no Brasil, mas eu imagino que não é muito diferente. Depois de 20 anos na Universidade Mackenzie, 10 como chanceler, eu mais ou menos tenho a impressão de que os dados são esses mesmos no Brasil. E a minha experiência é numa universidade confessional. Mas nos Estados Unidos, mais de 50% dos jovens cristãos abandonam a fé no primeiro ano de universidade. Então, durante o primeiro ano que eles estão na universidade, mais de 50% dos filhos de pais crentes assumem uma postura nesses termos aí. 10% se tornam pródigos, do tipo assim, vai mesmo embora, não quer saber, toma uma postura de afastamento e distanciamento total de tudo que tem a ver com a fé cristã. 40% ficam mais ou menos nômades, eles não abandonam completamente a igreja nem o cristianismo, mas aquele compromisso que tinha com o cristianismo foi embora. Uma vez perdida, vão para a igreja, cessam de ler a Bíblia, de orar, de ter as suas devoções particulares e frequentar a igreja, indo apenas uma vez ou outra. 20% se sentem exilados, ou seja, eles ficam meio que dentro da universidade, naquele ambiente, ainda se reconhecem como cristãos, mas eles estão completamente confusos, como alguém que está no exílio e não tem identidade, não sabe o que fazer. E apenas 30% permanecem firmes, segurando. Então, essas são as estatísticas das universidades americanas. Como eu disse, eu imagino que aqui no Brasil é parecido. E durante meu tempo na Universidade Mackenzie, que é uma universidade confessional, eu vi acontecer muito isso. Chegar o jovem cristão, às vezes ele era presidente da UPA, ele passou no vestibular, com 18 anos, 17 anos, foi para a universidade. E no começo, primeiro semestre até, ainda tentava manter algum vínculo com a sua igreja. A dificuldade é maior quando vem do interior, né? Os pais mandam o filho estudar numa outra cidade, e aí quando todos esses vínculos estão cortados, né? Papai não está presente, mamãe não está presente, a turma da igreja, os amigos que ele tinha, ele está sozinho no ambiente novo. Então aquilo que eu desconfio que foi uma desconexão emocional que já aconteceu no último ano do ensino médio, então agora ele tem possibilidade de assumir, porque o ambiente é novo, é outro, e aí ele parte para assumir essa situação de não mais professar ou andar na fé que os seus pais o ensinaram. Eu desconfio, como eu disse, que isso acontece antes mesmo de ir para a universidade. Não é que a universidade desvia o jovem cristão, mas dá a ele a oportunidade para expressar aquilo que já aconteceu no seu coração. Emocionalmente, ele já não estava mais ligado à igreja. Estava indo à igreja porque os pais levavam, porque cresceu na igreja, ou porque a namorada estava na igreja, ou, enfim, tinha algum interesse ali na comunidade. Mas uma vez que estas coisas se romperam, e esse ambiente então é um ambiente novo em que ele pode assumir o que ele sente realmente, as estatísticas são essas aí. Tá certo? São essas aí. É claro que a primeira pergunta que nós temos que nos fazer é a respeito daqueles dois versículos prediletos que nós gostamos muito. Primeiro, de
Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E aí vem, e aí, pastor? Essas estatísticas estão aí, mas e essa promessa que nós temos aí? Bom, a boa notícia é que desses desviados, né, desses que mais de 60% que tomam essa postura, uma parte retorna depois de um tempo. Não toda, mas alguns haverão de retornar. Então, eu preciso dar essa pitadinha de otimismo, né, para não desesperar, especialmente aqueles que estão pensando em casar. Essas duas passagens, também do livro de Atos 16:31, como sendo passagens que são muito mais descritivas do que geralmente acontece do que uma promessa de Deus, em geral. O livro de Provérbios é o registro da experiência dos sábios de Israel. É o registro daquilo que eles observavam no dia a dia. O que é que acontecia geralmente com o justo se ele andava nos caminhos de Deus, se ele criava os filhos no caminho? Uma criança judia, educada no ambiente judaico, seguindo todos aqueles preceitos que Moisés ensinou na lei, dificilmente ela se desviaria de lá, até porque não tinha para onde ir. A ideia de um judeu se tornar um filisteu, um amorreu, um cananeu, um heveu, um jebuseu, é impensável, né? Então, no mínimo, toda aquela cultura o manteria ali. Então, é difícil você pegar Provérbios 22:6 e dizer que isso é uma promessa que Deus está fazendo para todos os pais, que todos os nossos filhos, que dos nossos filhos nenhum vai se desviar do caminho do Evangelho e que todos os nossos filhos vão morrer na fé. Porque se é essa a interpretação, então nós temos um problema. Nós temos um problema aqui, porque a experiência parece desdizer isso aí. E eu não quero nem tanto apelar para a experiência, mas eu quero dizer que nós encontramos isso na própria Escritura. Na própria Escritura. Nós encontramos diversos casos na Bíblia de homens de Deus cujos filhos não seguiram nos seus passos. Em alguns casos parece claro que esses homens de Deus falharam como exemplo e como pais. Mas em outros isso não é tão evidente. Às vezes homens que são considerados justos, que andaram nos caminhos de Deus, de quem a Escritura não tem nenhuma crítica a registrar, todavia geraram filhos ímpios, que não andaram nos caminhos de Deus, apesar do testemunho do Pai. As Escrituras, essa é o que eu vou tentar dizer, assume que é possível um homem de Deus gerar filhos que não seguirão seus caminhos. Eu estava pedindo a Deus que em nenhum momento eu desse a impressão de que nós não temos responsabilidade na criação dos nossos filhos. Todos nós falhamos na criação dos nossos filhos. Se os nossos filhos são crentes, é apesar de nós. É apesar de nós. Porque nós erramos, nós brigamos na frente deles, nós somos hipócritas, nós dizemos uma coisa e eles veem que a gente faz outra. Nós tomamos decisões erradas, disciplinamos demais, disciplinamos de menos. E a criança vê isso. Então, se algum filho nosso está andando nos caminhos de Deus, é apesar de nós. Só a graça, só a misericórdia de Deus. Por outro lado, em nenhum momento isso nos exime de fazer o que a Escritura nos diz. Instrua o filho nos caminhos de Deus. Crie os filhos na disciplina e na administração do Senhor. Eu sei que ontem vocês ouviram uma excelente palestra sobre isso. E esse é o nosso dever. O que eu quero lhe dar hoje à noite é com o seguinte fato: que mesmo depois de nós termos feito o melhor que podíamos, no melhor do nosso entendimento, ainda assim é possível que o seu filho não vai seguir no caminho que ele aprendeu. E aí o que é que a gente faz com isso? É isso que eu quero nessa noite, a respeito disso, eu quero falar nessa noite, se Deus permitir. Bom, vou começar com um homem de Deus bastante conhecido, dos 3 patriarcas, é o único de quem não se tem crítica nenhuma. Isaac, homem de Deus, manso, é um dos exemplos de fé, é um dos pais de Israel, mas teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Já velhos, Isaque e Rebeca, um casal temente a Deus, amava a Deus, andava nos caminhos de Deus, mas teve o desprazer de ver um filho tomar 2 cananitas,
que foram, diz aí, amargura de espírito para o casal de velhinhos. Não. Pode acontecer. Esse casal de Deus teve um filho que causou toda essa amargura e dor no coração deles. O famoso Jacó. Jacó é um daqueles casos que a gente até pode entender porque é que os filhos não deram certo, né? Mas Jacó era um homem de Deus. Ele é apresentado na Bíblia como exemplo de fé e de confiança. Israel é às vezes chamado de os filhos de Jacó, ou então de Jacó diretamente nos profetas, por conta do exemplo de fé desse homem. É esse homem que teve a visão da escada onde os anjos de Deus subiam e desciam. É esse homem que lutou com Deus no val de Jaboque e prevaleceu. Dos 12 filhos desse homem, só um prestava, que era José. Os outros 11 traíram José. Teve algum que se deitou com a concubina de Jacó, outro praticou prostituição com a nora, e mais 2, se não me engano, Levi e Simeão, mataram uma aldeia inteira porque fizeram mal à irmã deles. Então esse homem viu isso acontecer com seus filhos. Ele não era perfeito, de fato ele não era. Ele foi enganador, ele foi uma série de coisas, mas ele tinha o temor de Deus. Os filhos viam que ele amava a Deus. Os filhos, inclusive, tinham ressentimento disso, não é? A prova é o caso de José, que José quem estava andando nos caminhos de Jacó, e os irmãos então não queriam absolutamente nada com José, chegando a traí-lo e vendê-lo. O caso do profeta Samuel, esse aqui é realmente impressionante. O profeta Samuel é o último dos juízes em Israel. Um homem de Deus, a história dele é contada em detalhes desde o seu nascimento. Ele vem em resposta às orações de sua mãe, foi criado no templo pelo sacerdote Eli. Homem justo, reto, ungiu os primeiros reis de Israel. Está escrito: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo Abias. Foram juízes em Beceba, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. O desvio dos filhos de Samuel foi a causa de Israel não querer mais a teocracia, mas uma monarquia como as nações ao redor. Porque esses 2 moços, filhos de Samuel, eles não andaram nos caminhos do seu pai. Ao contrário, diz o texto aí, que eles se inclinaram à avareza, perverteram o direito e aceitaram suborno. Davi é aquele outro caso parecido com o de Jacó. A gente até entende porque é que a família de Davi foi aquilo ali. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, era o salmista de Israel, era um homem a quem Deus renovou, fez aquelas promessas com relação à descendência. A vida de Davi é um exemplo de confiança em Deus e de fidelidade em Deus, a não ser naqueles casos conhecidos no caso conhecido em que ele cometeu adultério, mandou matar o marido de Batseba. Cometeu pecados graves diante de Deus. Em sua família nós encontramos o caso de um filho estuprando a irmã, e aí o outro irmão querendo matar o primeiro, ou matando finalmente, mais outro filho que tentou matar Davi e tomar o trono. A desgraça é grande na família de Davi. Mas ele é apresentado na Bíblia como o pai do Messias, homem temente a Deus, que andava nos caminhos de Deus. A gente lê os salmos compostos por Davi e nós percebemos a piedade desse homem, como ele temia Deus, como ele conhecia Deus, como de fato ele ansiava e tinha deleite nas coisas de Deus. Mas essa alegria de ver os filhos andando nos caminhos de Deus, ele não teve. A família dele, quase toda, não é? Depois nós podemos falar de Salomão como sendo aquele que o sucedeu, mas ainda assim não era sem problemas. Outro exemplo é do rei Ezequias. Olha o que a Bíblia diz do rei Ezequias. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo,
confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Ezequias era filho de um rei ímpio, o rei Acás. Acás foi um dos piores reis que teve em Israel, mas gerou um filho justo, um filho temente a Deus. E esse filho fez uma das maiores reformas em Israel, aboliu toda a idolatria, derrubou as imagens, quebrou o poste ídolo, destituiu os sacerdotes pagãos, renovou o culto a Deus, renovou o templo, reformas extraordinárias feitas por Ezequias. Quando Ezequias morreu, quem assume é o filho dele. Tinha Manassés 12 anos, era um menino de 12 anos. Quando começou a reinar, fez ele o que era mal perante o Senhor. Você nota que é dito de Ezequias que não teve nenhum rei como ele. Ele é colocado, inclusive, vou até voltar aqui, né? Diz o texto aí: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. A piedade, a santidade, a justiça de Ezequias são exaltados aqui acima do próprio Davi. Está dizendo que não teve ninguém, que dos reis de Israel, ninguém foi tão piedoso, temente a Deus e fiel como Ezequias. Mas aí o filho dele, Manassés, fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, queimou seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar ira. E Manassés de tal modo os fez errar ao povo de Israel, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Esse para mim é um dos exemplos assim que mais nos perturba, você ter esse homem, santo homem de Deus, com esse testemunho, com esse compromisso, e o filho de 12 anos, quando assume o trono, ele é exatamente o oposto do pai. Ele vai contra tudo que seu pai acreditava, contra tudo que seu pai fez, não andou nos caminhos de Deus, e pior do que não andar nos caminhos do pai, ele foi contra tudo que o pai fez, guerreou claramente, explicitamente contra aquilo que seu pai acreditava que seu pai tinha feito. Então essa é uma situação que eu encontro na Escritura. Há uma outra situação aqui, de um pai justo que gera um filho ladrão. Isso está lá em Ezequiel 18. O profeta Ezequiel assume no capítulo 18 que um homem justo pode gerar um filho ladrão e vice-versa, sem que necessariamente os méritos de um passem para o outro. O contexto: Ezequiel estava profetizando ao reino de Judá. O reino do norte de Israel já tinha sido levado em cativeiro, restava o reino do sul, cuja capital era Judá. E os judeus estavam dizendo, os que ficaram na terra prometida, estavam dizendo que eles estavam pagando pelos pecados dos pais. Os pais é que tinham cometido o erro, mas eles é que estavam sofrendo por causa dos pecados dos pais. Aí então veio essa palavra. Veio a mim, Ezequiel dizendo, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis esse provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Hoje em dia a gente diria assim: os pais comeram a feijoada, mas os filhos é que tiveram dor de barriga, né? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. O provérbio queria dizer isso: nossos pais pecaram, mas os efeitos somos nós que estamos sofrendo. Os nossos pais é que foram maus diante de Deus, e nós é que seremos levados em cativeiro. E é injusto, eles estavam dizendo isso. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aí ele dá aqui um exemplo. Ele diz: sendo o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel,
nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. É claro que Ezequias está descrevendo aqui a justiça segundo a antiga aliança. Então o homem era considerado justo se ele guardasse todos aqueles preceitos. Há elementos aqui da lei cerimonial, há elementos da lei moral de Deus, que permanece até o dia de hoje. Então, mas a justiça em Israel era medida por esses parâmetros, e Ezequiel está imaginando isso. Pense num homem justo, num homem que anda em todos os caminhos de Deus. Se ele obedecer, andar nos caminhos de Deus, então certamente viverá. Se ele gerar um filho ladrão, então pode? Como assim? O homem é justo, né? Mas ele diz aqui, se gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas as abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Então a primeira hipótese, primeiro quadro, você tem um homem justo, que anda nos caminhos de Deus, que teme a Deus, mas ele gera um filho ladrão. E esse filho faz exatamente o contrário do que o pai fez, como Manassés fez com relação ao seu pai Ezequias. A pergunta é, a justiça do pai, a bênção de Deus sobre o pai, vai para o filho, mesmo que o filho não ande nos caminhos do seu pai? Resposta, não. Aquele filho vai pagar pelo que fez. A alma que pecar, essa morrerá. Então, ele vai morrer, aquele filho, apesar de ter tido um pai temente a Deus e um pai justo. Agora vamos para o outro caso. E se ele gerar um filho, agora estamos falando do filho ladrão, né? Que está gerando agora um filho reto. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisa semelhante, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar dos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Então, a resposta de Deus através de Ezequiel foi: vocês estão indo para o cativeiro por culpa de vocês. Vocês não estão aqui sofrendo por causa dos pecados dos seus pais, não, mas por causa dos seus próprios pecados, porque a alma que pecar, essa morrerá. A justiça do pai não passa para o filho, e também a iniquidade do pai e o castigo do pai também não passa para o filho. Mas cada um responderá diante de Deus. Aí o povo de Israel, peraí, mas não está lá dizendo em Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais até a terceira geração daqueles que guardam misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, e até a terceira e quarta geração eu puno a iniquidade dos pais nos filhos. E agora, Ezequiel, o que é que eu faço com essa passagem? Exatamente, né? Mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai, como está lá em Êxodo 20, no terceiro mandamento? Resposta de Ezequiel, porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, e por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Aqui Ezequiel está fazendo uma interpretação de Êxodo 20, daquela passagem em particular, dizendo, mais ou menos o resumo é esse: Deus castiga a maldade do pai no filho, se o filho andar no mesmo caminho do seu pai.
Mas se ele se converte, se ele se arrepende, se ele não anda no caminho do seu pai, a iniquidade do pai não será imputada a ele. Ele viverá porque se arrependeu, porque anda nos seus caminhos. E aqui você já tem uma resposta para a quebra de maldição, não é? Quebra de maldição é essa heresia no meio evangélico, que diz que mesmo depois que uma pessoa se converteu, aceitou Jesus, foi justificada dos seus pecados, nascida de novo, aceita por Deus, ainda assim, se ela não for feliz, não for bem-sucedida, pode ser que é por causa que ela está sofrendo os pecados dos pais. Então está sofrendo algum tipo de maldição hereditária, está pagando pelos pecados do pai, mesmo depois que ela se arrependeu e se converteu. Isso aí é uma heresia à luz de Ezequiel, não é? Porque o que quebra a maldição é a conversão. O que quebra o ciclo é quando a pessoa se arrepende e crê no Senhor Jesus, porque Ele levou na cruz do Calvário todas as nossas maldições. Não tem uma maldição que não tenha sido quebrada na cruz pelo Senhor Jesus. Ele se fez maldição em nosso lugar. Então, já olhando para isso, antevendo isso, Ezequiel já interpreta Êxodo à luz dessa realidade. E o que para nós, então, o que interessa, o que é importante para nós, é que o texto bíblico contempla a possibilidade de que uma pessoa temente a Deus pode ter um filho que não ande nos caminhos de Deus. E aqui também é importante porque Deus, no texto, eu sei que o foco é outro, mas o texto diz que a responsabilidade do destino eterno daquele filho ladrão injusto é dele, é ele que tomou aquela atitude. Eu digo isso porque os pais tendem a se culpar, às vezes indevidamente, pelo desvio dos filhos. O filho se desvia e o pai e a mãe ficam se sentindo extremamente culpados, e muitos vivem com essa culpa a vida toda, porque os filhos não estão andando nos caminhos de Deus. Eu não estou dizendo que nós não somos culpados. No início eu falei que seu filho se converter é apesar de você e apesar de mim. Então, nós sabemos que é pela graça. Mas o que nós não podemos também é levar uma carga que Deus não colocou sobre os nossos ombros. Nós podemos e devemos ensinar os caminhos de Deus aos nossos filhos, dar exemplo a eles, orar por eles, mas haverá uma altura, haverá um momento em que ele vai ter que tomar uma decisão. Ele vai ter que escolher entre a vida e a morte, se ele vai seguir no caminho que ele foi instruído ou não. E ele vai responder por isso diante de Deus. Você não vai responder pelo seu filho, porque ele é um indivíduo, ele é um ser moral diante de Deus. Você vai responder pelo seu dever de ter criado, de ter dado exemplo como pai, mas não pela decisão que seu filho vai tomar. E eu sei que, é claro, muitos filhos tornam essa situação ainda mais complicada porque eles criticam os pais e dizem: eu não quero saber de cristianismo, papai ou mamãe, porque vocês me oprimiram, vocês me criaram numa gaiola, vocês me isolaram, vocês me bateram, vocês deram tanto, né? Os filhos sabem manipular esse tipo de emoção. Então os pais precisam ter sabedoria e conhecimento bíblico para não levar uma carga mais do que Deus colocou nos seus ombros. Como eu disse, nós temos que nos arrepender diante de Deus. Mas por outro lado, nós não precisamos levar mais do que aquilo que Deus coloca sobre nós. Então, penso que Ezequiel é muito útil nesse sentido. Nós poderíamos ainda mencionar aqui o texto do filho pródigo, que não somente confirma o que nós dissemos, mas também traz um raio de esperança. Era um homem que amava seu filho, era um homem temente a Deus, sem dúvida nenhuma, porque se não tivesse ensinado ao seu filho os valores, a parábola que Jesus contou não faria sentido, porque faz sentido porque o filho se desviou exatamente daquilo que ele tinha aprendido. O filho foi embora, pediu a parte que lhe cabia, e depois de um tempo o filho volta, mas teve um período, a gente não sabe quanto tempo, em que aquele filho passou longe dos caminhos de Deus. Enquanto que seu irmão ficou, ele foi embora. E durante, como eu disse, talvez anos, aquele pai viveu, e mãe, viveu o sofrimento de ver um filho que não estava andando nos caminhos de Deus, apesar
de ser daquele tipo de pai que ficava esperando a volta do filho todo dia, como a parábola nos ensina. Eu queria agora passar para algumas orientações práticas, ou sugestões práticas, dentro dessa situação, e depois eu vou abordar mais duas questões teológicas relacionadas com isso. Bom, primeiro, eu já falei sobre isso, mas vou repetir. Nós temos que lembrar que nós não somos o Espírito Santo. Podemos e devemos instruir os nossos filhos no caminho de Deus, dar exemplo a eles, orar com eles e por eles, devemos fazer isso, mas você não é o Espírito Santo. Às vezes, particularmente as mães, os pais também, a mãe se sente tão aflita porque o filho não está andando no caminho de Deus, que qualquer oportunidade que ela tem, WhatsApp, Twitter, se o filho der uma brecha, lá vem a tijolada de versículo bíblico, né? Pá! Então, filho, olha o que eu achei. Aí vem aqueles vídeos, né, cristãos, né? E o menino já não aguenta mais. O menino já não aguenta mais. E a mãe no pé ali, ó, fazendo pressão, marcando em cima. Fica muito difícil dizer qual é o limite. Até que ponto, né? E isso é um sofrimento para os pais. É uma pergunta que os pais fazem. Até que ponto eu devo ficar em cima insistindo no meu filho que não quer ir para a igreja, não quer ouvir a Bíblia, não quer fazer culto doméstico, não quer mais nada? Até onde eu posso ir? E eu confesso que eu não tenho uma resposta pronta. Aliás, eu creio que ninguém tem uma resposta pronta, porque cada situação é diferente. Os pais vão precisar de sabedoria e discernimento diante de Deus, porque em algumas situações, se esticar a corda demais, ela parte. Se esticar a corda demais, ela parte. E às vezes existe essa pressão, como se você pudesse converter seu filho, como se você pudesse fazer o papel do Espírito Santo. E há situações que a melhor coisa é fazer como está lá. Eu sei que não está falando de filhos, mas lá 1 de Pedro capítulo 3 diz que as mulheres podem ganhar os maridos descrentes sem palavra, só pelo testemunho. Não está dito lá em 1 de Pedro capítulo 3? Eu sei que é o caso da mulher para o marido descrente, mas o princípio é esse, que há situações em que o testemunho, a conduta, vai falar muito mais do que palavras, especialmente se o filho foi criado na igreja e ele já sabe tudo de cor e salteado. Ele sabe o evangelho todinho, sabe os 5 pontos do calvinismo, sabe os 5 slogans da reforma protestante, já leu as institutas, ele sabe de tudo. Você não tem nada novo para dizer para ele, não tem nada novo para dizer para ele. Então, essa é uma cautela que nós precisamos ter. Precisamos ter por conta disso, para não saturar, não pecar por saturação. É claro que o outro erro seria ser omisso. E aqui vai ter que entrar a oração, né, para pedir a Deus sabedoria e discernimento para saber exatamente quando puxar o freio de mão ou quando pisar no acelerador, não é? Outra coisa que nós podemos lembrar aqui é que muitos dos filhos desviados regressam. E esse é um ponto de muita alegria. Eu sou um exemplo disso. Eu fui criado na igreja, desde cedinho, minha mãe bastante piedosa, meu pai também estava na igreja, apesar de que depois de um tempo ele largou. Mas eu tive uma mãe muito crente, que me ensinou a palavra de Deus, e aos meus irmãos. Mas aos 16, eu fui líder de adolescente, participei do coral da igreja, participei de concurso bíblico na igreja, namorei a filha do pastor, que é mais crente do que isso, né? Mas aos 17 anos, 16, 17 anos, fui para o mundo, mas fui mesmo. Larguei a igreja, virei as costas para o cristianismo e assumi realmente uma posição mundana. Porque eu tinha ainda 16, 17 anos, morava na casa dos meus pais e dependia deles, minha mãe marcava em cima, todo domingo a igreja, gostando ou não, ia para a igreja. Teve um domingo que a gente entrou no carro, e eu já revoltado porque eu não queria ir para a igreja, e eu estava sem a Bíblia. Aí a mamãe disse assim: cadê a Bíblia? Trouxe não. Está aqui, já estávamos no carro, a casa fechada. Ela disse: pegue a chave, vá em casa, abra, pegue a Bíblia e volte. Gente, eu saí com tanta raiva daquele carro.
que eu estava tremendo de raiva, tentando abrir a porta de casa com a chave e não conseguia, né, de tanta raiva que eu estava. Eu perdi a paciência e dei um murro na porta de vidro. Daí vocês não vão ver, mas tem uma cicatriz aqui, ó, até o dia de hoje. A mão atravessou o vidro, né? A raiva que eu tinha, ou que eu estava, porque estava sendo levado para a igreja. Mas eu consegui o que eu queria, não fui para a igreja, fui para o hospital, é verdade, né? Mas não fui para a igreja. Então, eu era esse nível de rebelião. E, finalmente, meus pais parece que viram que não tinha como mesmo, né? Eu fui para o mundão mesmo e fiz tudo que você está pensando e mais, né? Aos 22 anos de idade eu me converti. Passei 6 anos longe dos caminhos de Deus. E eu voltei. E na noite que eu me converti, em setembro de 1977, na noite que eu me converti, tudo que eu tinha aprendido como criança e quando adolescente e jovem na igreja, voltou. Os hinos, os textos bíblicos, parecia que eu nunca tinha saído. Tudo estava fresco na mente. E de lá até o dia de hoje, graças a Deus, quando eu me converti, os meus amigos fizeram aposta para ver quanto tempo eu ia durar na igreja. A aposta mais bondosa não dava mais do que 3 meses. Tinha gente que apostava em 2 semanas, não é? Já fazem quase 40 anos, pela misericórdia de Deus. Bom, então, eu sei de casos de gente que se converteu na família da minha esposa. Eu sei de casos de gente que se converteu com mais de 60 anos de idade. Os pais não viram. Os pais morreram sem ver o filho convertido, o filho desviado. Eles não viram. Mas aos 60, 70 anos de idade, foi nessa faixa aí, um dos tios da minha esposa teve essa experiência e voltou para o Evangelho, voltou para a igreja, voltou para o lar, não é? Então, por isso, não pare de orar pelo seu filho, não pare de orar por ele. Mesmo que você não tenha a graça de vê-lo voltar enquanto estiver vivo, mas continue orando, dizendo: Deus, nem que seja depois da minha morte, mas que meu filho um dia volte para os caminhos de Deus. Bom, terceira coisa aqui, em termos de orientações práticas, é bom lembrar que você não está só. Muitos homens de Deus sofreram e sofrem com isso. Alguns exemplos que eu posso mencionar, porque eles são longe de nós e alguns já morreram. O famoso Francis Schaeffer, homem de Deus que marcou toda uma geração. Todo estudante de seminário, todo pastor já leu alguma coisa de Francis Schaeffer, ouviu falar dele na área de apologética. Um homem que Deus levantou no mundo, numa época em que o cristianismo precisava se defender da pós-modernidade que estava chegando. Uma mente clara, brilhante. Ele construiu um ministério chamado L'Abri, na Suíça, onde ele abrigava e recebia jovens estudantes ou pastores que tinham dúvidas a respeito da existência de Deus ou das grandes questões relacionadas com essa existência. Ele gerou um filho chamado Frank Schaeffer, né, o nome dele, o Francis Schaeffer Jr., o Frank. E o Frank não somente não seguiu os caminhos do pai, mas se levantou contra o seu pai. E escreveu, alguns anos atrás, um livro onde ele acaba com a memória do seu pai. Então eu fico pensando no sofrimento que esse homem não passou com esse filho. E era um grande homem de Deus, um grande homem de Deus. Há outros exemplos de grandes líderes no mundo que nós poderíamos citar também e que sofreram muito, muito com o problema familiar. Todo mundo sabe a história do Billy Graham, não é? E do sofrimento que ele teve com o seu filho durante muitos anos, um espinho na carne do Billy Graham. A alegria é que o filho se converteu algum tempo atrás. Mas uns 20 anos, mais ou menos, esse que é considerado um dos maiores evangelistas do mundo, ele carregava essa dor, não é? Para onde ele ia, esse espinho na carne. Então, lembre que às vezes você pode sofrer a tentação de pensar: por que é que Deus está me punindo em particular? Por que só eu? Especialmente quando você está conversando com outras pessoas e outras famílias na igreja, aí cujo filho é baterista, outro canta no vocal, outro é diácono, está todo mundo na igreja integrado e seu filho fora da igreja.
E você com aquela sensação, né? Mas por que comigo exatamente, não é? Então, você não está só, tem muitos outros. É como eu disse, nem todo mundo gosta de falar sobre isso. Eu já pensei uma vez em formar um grupo de apoio, né, dar ajuda para pais com filhos desviados, mas eu fiquei pensando, quem viria? Ninguém quer expor os filhos, não é? Quem é que viria para um grupo de apoio desse? Então fica difícil tratar desse assunto e ajudar. Então a impressão que os pais têm às vezes é que ele está sozinho nessa luta. Você não está sozinho. Há muitos outros que sofrem juntamente com você. Há uma outra coisa aqui que eu já mencionei, mas que eu creio que é extremamente necessário, é a necessidade de aprender a pedir e aceitar o perdão de Deus. Como eu disse, nós erramos na criação dos nossos filhos. Não há o que discutir. Não há o que discutir. Então, é preciso chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu sei que eu não vou levar o sangue do meu filho sobre mim, se ele morrer incrédulo, se ele morrer nos seus pecados. Mas eu sei que eu não fui o melhor pai ou a melhor mãe. Por isso eu quero te pedir perdão, peço que o Senhor me perdoe. Peço que o Senhor não me impute esse pecado por causa do sangue de Jesus. Jesus morreu por esse pecado também. E aí, aceite o perdão de Deus. Aceite o perdão de Deus. Há 2 semanas atrás eu encontrei um caso, eu estava lidando com um caso exatamente de um homem temente a Deus, que anda nos caminhos de Deus, mas ele não consegue se perdoar pelo que aconteceu, um ato que ele cometeu anos passados na sua família, e que é usado por um dos seus filhos como argumento para dizer por que ele não está mais na igreja, não é? O filho culpa o pai por alguma coisa que fez, e o pai não consegue se perdoar e aceita toda essa carga de culpa que vem da parte do filho. Então você tem que aprender a aceitar o perdão de Deus. Outra coisa, manter a porta aberta. Isso aqui é difícil, mas eu penso que o que eu quis dizer com isso, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o seu amor pelo seu filho, ele deve ser incondicional. Você não vai amar seu filho só porque ele é crente. Se o seu filho se desviar, você ainda deve amá-lo do mesmo jeito, com coração pesado, coração triste. Como achar o equilíbrio entre você deixar claro para o seu filho que você não concorda com o que ele está fazendo, e ao mesmo tempo mostrar para ele que você o ama e que a porta da sua casa e do seu coração estão sempre abertas para ele? A situação fica mais difícil ainda se o filho entra pelo caminho das drogas ou do homossexualismo, por exemplo. Então como é que fica isso? Ainda pode ficar debaixo do teto? Ainda vai morar em casa? Quais são os limites disso aí? Mais uma vez, eu gostaria de ter uma resposta pronta para cada caso, mas eu não tenho. O que eu posso dizer é que é melhor você errar no lado da misericórdia. É melhor você errar por exagero de misericórdia e manter aberto o quanto for possível, enquanto não envolver compromisso, enquanto não envolver a sua segurança, manter a porta aberta para que seu filho saiba que você o ama. E isso talvez seja o maior testemunho que ele vai ter na sua vida, porque ele tem consciência, ele sabe o que ele está fazendo. Ele vai dizer: apesar de eu ser esse canalha que eu sou, ainda assim meu pai e minha mãe me amam e não me tratam como eu mereço. Então, de repente, esse pode ser o melhor testemunho que seu filho pode ter, se houver amor e compaixão. Eu vou terminar com 2 questões. Primeiro, e no caso de presbíteros e pastores que têm filhos desviados? Porque essa é uma questão que frequentemente é levantada por conta desses 2 textos. Primeiro a Timóteo, capítulo 3, verso 4, os requisitos que Paulo coloca para quem aspira ao episcopado, entre eles está que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? A mesma coisa repetida em Tito 1,6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Eu quero acreditar que o que Paulo tinha em mente aqui era aquela situação em que os filhos ainda estão sob o domínio do pai. Os filhos ainda estão dependendo do seu pai e debaixo da autoridade do pai.
E de fato, vamos convir, se um homem não é capaz de disciplinar, corrigir, controlar e governar filhos, adolescentes e jovens que estão debaixo de sua autoridade, como é que ele vai fazer isso com os filhos dos outros? Como é que ele vai fazer isso com a igreja? Então, eu penso que esse é o ponto aqui. Agora, há uma certa altura que os filhos se tornam autônomos, independentes e são indivíduos que vão responder diante de Deus. Nós já vimos isso aqui. Então, eu não creio que um pai, ele pode ser responsabilizado, tendo feito o dever de casa no melhor do que ele podia, no melhor conhecimento que ele tinha, que o seu filho, já adulto ou independente, como um ser moral responsável, de repente toma decisões que não se encaixam ali. E não se encaixam ali. O fulcro da questão é essa: se um homem que tem filhos debaixo da sua autoridade, debaixo do seu teto, e que pode dizer para eles, você vai fazer isso, você não vai fazer isso, se ele tendo essa autoridade e esse poder, ele não a exerce corretamente, ele está desqualificado para ser líder na igreja. Mas se isso acontece numa fase em que ele não tem mais autoridade sobre seus filhos, então eu não penso que esse versículo se aplique. Porque aí nós já vimos lá em Ezequiel, né? Nós temos que entender que a responsabilidade então vai ser imputada ao filho. É assim que eu entendo essa passagem. A última questão: pastor, como é que eu vou ser feliz no céu, me lembrando do meu filho que foi para o inferno? Mas eu sei que você pensa nisso, não? Mas como é que eu vou ser? Eu tenho um filho querido, amado, que está indo para o inferno, não? E se ele morrer e for para o inferno, como é que vai ser o céu? Eu me lembrar do meu filho lá no inferno, lá no céu, como é que vai ser isso? Alguns tentam escapar dessa questão, dizendo, mas no céu a gente não vai lembrar de nada. Eu não acho que é verdade. Eu não acho que essa é a melhor saída, não. Porque o céu só será céu se você lembrar porque é que você está lá. Não é isso? Que você foi lá pela graça, porque Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, e você vai ter que lembrar quais foram, senão não vai fazer sentido. Então, apagar a memória não é a solução para esse problema aqui. A solução está nas palavras do próprio Jesus, Mateus 10, 34 a 39. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Aqui o Senhor Jesus se coloca como sendo o objeto maior e supremo do nosso amor e da nossa devoção. Eu sei que às vezes as pessoas dizem assim, mas o amor a Jesus é uma coisa e o amor ao filho é outra. Mas não é bem isso que ele está dizendo aqui. Porque se são dois amores diferentes, ele não pode fazer essa comparação. Quem ama seu filho mais do que a mim não é digno de mim. Seria uma comparação que não faz sentido, já que são dois amores distintos. Mas o que ele está dizendo aqui é que nós devemos amá-lo mais do que nós amamos os nossos filhos. Ele é o amor supremo da nossa vida. O amor a Cristo supera todos os demais amores, e os laços espirituais que me unem a Jesus Cristo, eles são maiores do que os laços materiais, familiares e de sangue desse mundo. A relação pai-filho, mãe e filha, pertence a esse mundo. No mundo vindouro que se aproxima, o que vai prevalecer é a relação espiritual entre nós e o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, à luz dessa relação gloriosa, essa comunhão perfeita nossa com o Pai e com o Filho, estas outras relações humanas, ainda que de sangue, elas vão desvanecer no pano de fundo. A ponto de que você vai lembrar de um filho que você teve aqui nesse mundo, não como um filho querido que você teve aqui nesse mundo, de fato ele era, mas como alguém que se rebelou contra Deus e que está sofrendo com justiça no inferno por causa dos seus próprios pecados, e você vai exaltar a glória de Deus e vai dizer, Deus é justo.
E essa consciência da justiça de Deus apagará toda mágoa, enxugará toda lágrima dos seus olhos. Tem uma outra passagem aqui. Marcos 3, 31 a 34. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, Jesus, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é a minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. É uma passagem similar àquela em que Jesus diz que a verdadeira família, a família que vai prevalecer, permanecer para sempre, é a família de Deus. A minha mãe, os meus irmãos, os meus filhos, são estes que, nas palavras de Jesus, fazem a vontade de Deus. Essa é a minha família. E essa família que são estes laços familiares que vão prevalecer na eternidade. Por isso eu posso pensar na glória, estar com minha família verdadeira na glória e olhar para trás, lembrar do acontecido de minha vida aqui e não ter qualquer emoção que perturbe aquela felicidade eterna que Deus prometeu a seus filhos. Uma palavra: quem pretende casar e ter filho. Então eu espero que essa palavra que eu trouxe aqui hoje à noite não desencorajou você, né? Alguém pode dizer: pastor, depois dessa aí eu posso até casar, mas filho, quero nem saber. Não era esse meu objetivo. Não era esse meu objetivo. Porque independente, a gente deve casar, pode, né? E anseia casar e ter filhos. Sem dúvida nenhuma, a maior alegria que nós poderíamos ter é ver todos os filhos caminhando ou andando nos caminhos de Deus. Mas a gente sabe que o casamento e a família, ele serve a outros propósitos, além do que simplesmente semear a população do céu. Há outros objetivos e propósitos que a Bíblia declara para a existência da raça humana e para que ela se multiplique e domine a terra, que não somente popular o céu. Então, que não seja isso que você ouviu nessa noite, que faça você desistir do desejo de casar e ter filhos. Eu garanto a você que as alegrias são muito maiores do que as tristezas. Garanto a você. Pode perguntar a outros também. Aos que têm filho pequeno e adolescente, eu não quero ser estraga-prazeres, mas tiro do seu coração aquele risinho, né? Que diz assim: isso nunca vai acontecer comigo, né? Meus filhos, você olha para os seus filhos e diz assim: e essas coisinhas lindinhas, né? Olha esses meninos aqui, indo para a escola dominical, já acorda de manhã, já conhece, já ora, vamos orar, papai do céu, né? Espera os 16 anos, os 17 anos. Então, eu não quero estragar a sua alegria. Curta os seus filhos, mas não pense no seu coração que você está isento disso, que a sua família está isenta disso. Não pense assim, porque homens e mulheres melhores do que você passaram por isso. Passaram por isso. Então, o que você tem que dizer é: Deus, tenha misericórdia. É se apegar a Deus, confiar na graça de Deus e suplicar a Ele a sua misericórdia e ensinar seu filho no caminho que deve andar, porque normalmente é isso que acontece, ele não se desvia. Mas não alimente uma atitude de arrogância no seu coração. E isso tem a ver também com a atitude de crítica que, às vezes, silenciosa, que nós temos para com aqueles pais cujos filhos ou cujo filho está desviado. Lá no coração a gente faz uma crítica silenciosa, especialmente se os nossos filhos são pequenos, estão andando nos caminhos, não é? Estão na igreja, indo para a igreja, feliz da vida, e a gente vê um casal que tem filho que não está andando no caminho de Deus, aí a gente lá dentro do coração, a gente se considera um pouquinho maior. Então não faça isso, não faça isso. Então você não sabe o que é que está acontecendo de fato, você não sabe o que é que está acontecendo, e às vezes, como eu disse, você ensinou seu filho, você deu exemplo para ele, você orou com ele, por ele, fez o melhor que você podia dentro daquilo que você sabia, mas ainda assim, a uma certa altura, o seu filho tomou a decisão que ele tomou. Então você não sabe o que é que de fato aconteceu. Aos que têm filhos desviados, eu acho que já falei bastante sobre isso.
Não desista de orar pelo seu filho, ame o seu filho, mantenha a porta aberta. Lembre que você não é o único que está sofrendo com isso. Peça perdão a Deus pelos seus erros, aceite esse perdão de Deus e fique na expectativa como o pai do filho pródigo. A misericórdia de Deus é maior do que a gente pensa. E por último, os que têm filhos andando no caminho de Deus. Que privilégio! Você já vê os seus filhos crescidos, não é? Grandes e andando nos caminhos de Deus. Que bênção! Graças a Deus por isso. Louve a Deus por isso e reconheça que é a misericórdia e o favor de Deus. Não porque você é mais ou melhores do que outros casais, mas a misericórdia de Deus abençoa a sua vida nesse sentido. Louve a Deus por isso, agradeça pelos seus filhos, curta, ame, se alegre, porque de fato é um privilégio quando você pode dizer a Deus: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Ele conceda a todos nós esse privilégio. Amém? Ó Deus, nós te agradecemos pelas tuas ricas promessas, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos pelo privilégio de viver para a tua glória. Queremos orar, ó Deus, pelos nossos filhos. Oro por aqueles que pensam em casar. Dá-lhes a graça de casar no Senhor. Oramos também por aqueles que têm filhos pequenos debaixo da sua autoridade, ainda adolescentes. Dá-lhes a graça e a sabedoria, Senhor, nos conflitos, nas decisões que eles têm que tomar, que não são fáceis. Oramos também, Senhor, por aqueles que têm filhos desviados. Consola os seus corações, ó Deus. Enche-os de esperança, dá-lhes renovado espírito de oração e intercessão. E enche o coração de amor para com o filho pródigo. E obrigado por aqueles cujos filhos estão andando nos teus caminhos, ó Deus. Abençoa-os, enche-os de alegria e gratidão. E obrigado por esse tempo juntos. Em nome de Jesus. Amém.